Pode passar, Daniel. Bom, eu resolvi aqui trazer um pouco de cada dispositivo, né? A gente vai ver aqui que temos os dispositivos de entrada, os dispositivos de saída, e claro que como a gente vai avançando, né? A gente tem até agora o de entrada e saída, né? Que seria ali uma conversa, vamos dizer assim, se o entrada é a gente falando para a máquina e saída é a máquina falando com a gente, tem agora esse que é mais os dispositivos que são mais modernos, né? Que a gente consegue estar realizando isso de forma simultânea, tá? Então, esses dispositivos de entrada são aqueles que a gente vai estar ali inserindo, né? Os dados no sistema, as ordens no sistema, e a partir desses dispositivos, a gente utilizando eles, que a máquina vai começar a trabalhar para eles, tá? Um ponto importante também, falando agora no geral, tanto para a entrada quanto para a saída, são essas formas de conexão. Então, até quando eu estiver falando da parte de arquitetura, mas assim, a gente tem conexão por USB, por cabo HDMI, por Wi-Fi, por Bluetooth. Então, como eu falei, são coisas que a gente está acostumado no nosso dia a dia, mas aqui nessa disciplina a gente vai aprendendo por dentro disso tudo, né? Pode passar, Daniel, por favor. Aqui eu trouxe alguns exemplos, né, sobre esses dispositivos de entrada. Como eu falei, a gente tem o mouse, o teclado, a webcam, até o microfone hoje em dia, que vão estar ali recebendo, né, nossos comandos, nossos dados, para estar trabalhando. O scanner também. Então, são alguns exemplos que a gente trouxe. E agora falando dos dispositivos de saída, basicamente, ele é dependente, né, de estar recebendo ali o comando, e a partir desse comando, ele vai estar retornando para a gente o que nos foi solicitado, ou, de repente, que a gente realizou um comando equivocado. Então, a gente vai ter o monitor, por exemplo, que vai estar ali passando vai estar ali reportando o que a gente está solicitando, uma impressora, por exemplo. Basicamente, o caminho é o inverso, né? A gente utiliza o controlador do dispositivo de entrada para passar a lógica através de barramentos para a nossa máquina, e a nossa máquina vai fazer o caminho inverso, vai passar, após o processamento, vai passar pelo controlador do dispositivo agora de saída, e ali fisicamente a gente vai estar tendo esse retorno, tá? E aí, falando sobre métodos de conexão, são bem parecidos com o de entrada, podendo ser Bluetooth, Wi-Fi, juntar os cabos. E eu também trouxe alguns exemplos para a gente estar comentando desses dispositivos de saída, né? E como eu falei, tem o monitor, impressora, caixa de som, um projetor de vídeo, que seja. São dispositivos que a gente vai estar sendo processado e vai estar sendo exposto para a gente de forma física, por um som, por uma imagem, tá? E aí, agora, como eu falei, com o passar do tempo, com os avanços, hoje a gente tem uma tecnologia muito mais simultânea, né? Onde a gente vai estar conseguindo ali conversar com a nossa máquina mais rapidamente. Então, a gente dá o comando e já tem a resposta no mesmo dispositivo. Porque, assim, claro que hoje no computador eu vou ter o dispositivo de entrada, que é o teclado, por exemplo, e eu vou ter o retorno do monitor. Mas aí são mais de um dispositivo conversando, tá? Nesses casos aqui, a gente está falando de um dispositivo que vai realizar essas duas funções, tá? É um pouco diferente. Claro que no computador a gente tem uma resposta rápida, a gente está conversando com a nossa máquina, mas precisa de mais dispositivos, que a gente chama de periférico. Então, a gente tem o dispositivo de entrada aqui do nosso lado, que são o teclado e o mouse, e tem o monitor aqui retornando para a gente. Ou seja, tem 2 a 3 dispositivos aqui para fazer essa comunicação. Esse dispositivo de entrada e saída é um dispositivo que vai estar ali conversando com a gente, tá? Pode passar, por favor, Daniel. E aí os exemplos, como eu falei, são coisas bem mais atuais daí do nosso tempo, tá? A gente tem o monitor touchscreen, que a gente pode ter hoje no tablet, no celular, tem computadores que funcionam assim já, então que a gente vai estar ali interagindo diretamente, né? Entrando com o comando e tendo a resposta ali diretamente. Pendrive, disco rígido, o joystick hoje em dia de videogames, onde a gente vai estar ali. Acontece muito já hoje em dia, você está num jogo e aí tem uma parte que vai estar
tendo um movimento ali no jogo, o seu joystick começa a tremer, por exemplo, ou então fica mais resistente. O headset também, que a gente consegue estar ali falando e escutando ao mesmo tempo. Então, todos esses dispositivos que eu estou citando são dispositivos mais recentes que agora a gente consegue ter essa comunicação mais direta. Tá? Pode passar, por favor, Daniel. Agora, falando um pouco dessa arquitetura, né, que vai estar ali. A gente, no início da disciplina, acaba conhecendo as arquiteturas internas das nossas máquinas, né? E ali acaba englobando esse processo, que a gente chama de arquitetura de entrada e saída, são esses periféricos que vão estar ali entrando no nosso processo e vão estar fazendo a coisa acontecer, né? Porque a gente precisa estar ali dando esses comandos e recebendo esse retorno. Né? Então a gente precisa, além da máquina, né? A gente precisa do dispositivo de entrada e do dispositivo de saída. E aí a arquitetura vai ser composta aí por barramentos. Pode passar, Daniel, por favor. Vai sendo composta ali por barramento, pela interface do dispositivo. Então, como eu falei, cada dispositivo vai ter um controlador e também vai ter sua interface diferente, que vai operar de forma diferente. O mouse, o teclado, vai operar de forma diferente e vai passar os dados de forma diferente. Né? Mas cada um com sua lógica, mas sempre por meio dos barramentos, né? Transmitindo esses dados, até a parte que meu colega vai falar mais para frente. Tá? Pode passar. Aqui eu trouxe até um modelo, né? Esses 3 barramentos aí de endereço, dados e controle, que vai ser responsável pela transmissão de dados. E aí a gente tem as interfaces, né? Que vão estar conectando o nosso dispositivo físico com o barramento. Então, basicamente, a gente tem a parte física, que é onde a gente vai estar teclando aqui, vai estar falando, vai estar clicando no mouse, que seja, e vai estar ali a interface passando a lógica, né, do controlador do dispositivo ao barramento. O barramento leva a máquina, né, o processador, e vai estar ali operando de acordo com o que a gente vai estar solicitando, tá? Então, essa arquitetura de entrada e saída é complementar à arquitetura da nossa máquina. Tá? Pode passar, Daniel. Opa, agora sou eu aqui, pessoal. Boa tarde. Vou começar falando aqui sobre barramentos, né? Os barramentos dos dispositivos de entrada e saída, eles são muito importantes, né? Porque é a partir deles que é feita essa comunicação entre o seu dispositivo e a sua unidade de processamento, né? Eu coloco o mouse, conecto no USB, aí o USB tem, né, o protocolo de comunicação e tal, e também tem os barramentos. Cada dispositivo de entrada e saída está conectado a um barramento, né? E esse barramento que ele vai fazer essa transmissão de dados e comandos, né? Basicamente existem 3 tipos de barramentos: o de dados, o de endereços e o de controle. Eu vou destrinchar um pouquinho melhor eles 3 aqui agora. O barramento de dados, ele, assim como o próprio nome diz, ele é para transmitir dados. Então, se o movimento que eu estou fazendo aqui com o mouse, por exemplo, a direção do movimento, estou movimentando meu mouse para a direita, é um dado, para a esquerda outro dado, né? O mouse tem um sensor óptico embaixo dele, a maioria hoje em dia tem sensor óptico, né? Antigamente tinha aquele mouse que tinha o mouse de bolinha, famoso, né? Que mostrava para onde você estava querendo mover, é o dado, e eu estou transmitindo pelo barramento de dados esse dado, né? Para a máquina, para mover aqui o dado na interface, né? Através do meu monitor, o meu mouse. Esse barramento de dados ele é muito importante porque para a questão de velocidade e transmissão, porque, por exemplo, você tem um dado que está em, sei lá, 16 bits, seu barramento é de 8 bits, vai precisar, dependendo do tipo do seu barramento, vai precisar de 2 acessos à memória para poder fazer com que tenha essa comunicação bem feita, né? Então, é sempre bom estar casado o barramento com o dispositivo, né? Agora vamos para o barramento de endereço. O barramento de endereço, ele é diferente. Uma coisa também sobre o barramento de dados, ele tanto pode o dispositivo mandar dado pro computador, pro sistema, quanto o sistema mandar dado pro dispositivo, porque é uma troca mútua, né? Então, por exemplo, o meu mouse, hoje em dia tem muita gente que tem mouse gamer.
E o mouse gamer é muito comum você ter um software do mouse para você personalizar alguns aspectos do mouse. Então acontece que nessa personalização do mouse você acaba enviando dados para o seu mouse, né? Tipo, eu quero que o mouse opere nessa velocidade, eu quero que o mouse tenha essa cor, eu quero que esse botão faça isso. Então você não é só um dispositivo de entrada no mouse, né? Às vezes o mouse também até pode ser um pouco, né? Tipo, você fazer alguma coisa nele e mexer. Então os dados são importantes. O barramento de endereço agora ele é unidirecional, esse barramento, ele apenas manda da CPU para os dispositivos, porque ele indica onde que os dados devem ser lidos ou gravados na memória. Então ele vai informar os endereços, que é onde eu quero colocar esse dado, de onde vai sair esse dado. Então esse barramento ele é unidirecional e serve para essa questão dos dispositivos, né, de mais assim de configuração, pode ser assim dizer, né, de certa forma, pois ele fala para onde os dados têm que ir. Próximo barramento, o terceiro, é o barramento de controle. Né? Esse barramento é o que manda sinais de controle para o dispositivo, né? Ou seja, ele que vai setar, digamos assim, quais vão ser as operações que vão ser feitas e tudo mais. E então ele vai mandar, né, todas as ordens e também a sequência delas, né? Tanto a sequência delas de execução e também de temporização. Ele pode mandar clock, por exemplo, para poder sincronizar essa transmissão de dados, né? Ou não, depois existem transmissão síncrona e assíncrona. Eu vou falar disso daqui a pouco, né? Mas ele é mais essa parte de controle. Então, essas são as três subdivisões de barramentos, né? Dados, controle e endereço. Né? Cada um tem sua função e eles são essenciais para que o desempenho, né? Eles estarem bem feitos, bem conectados e também estarem casados com os dados, né? Em questão de bits, é importante para o desempenho da máquina. Vamos falar um pouco sobre transmissão de dados, né? Tipo, agora que a gente falou, pô, sobre a arquitetura dos dispositivos e também dos barramentos, como é que segura isso, vamos falar sobre a transmissão, como que ela é feita, né? Então, ela é feita sempre entre a unidade central de processamento, CPU, e os dispositivos periféricos, né? De certa forma, há dois meios principais, né, de transmissão de dados, sendo um deles o paralelo, no qual o barramento ele transmite todos os bits de uma vez. Então você literalmente, vamos supor que vamos pensar em cabos, né? Porque muito tempo no computador você tem vários cabos. Então você tem, sei lá, 8 cabos, ali um conector de 8 cabos e você tem um dado de 8 bits. Então os 8 bits vão chegar por esses 8 cabos ao mesmo tempo, né? O que implica isso é que o barramento acaba ficando mais caro, que você vai ter que gastar mais em material, né, para fazer o barramento. Já existe também a transmissão serial. Essa transmissão é feita com apenas um cabo e todos esses 8 bits do meu dado, eles são transmitidos sequencialmente. Então é feita uma sequência de bits e em algum momento a CPU vai entender que esses bits são uma instrução. Né? Então a instrução vai chegar por partes, né? Pode-se assim dizer, e a CPU vai entender, separar uma instrução da outra instrução, diferente da paralela em que as instruções chegam todas juntas. Então, o processo de transmissão começa com a CPU, né? Ela envia sinal de controle para o dispositivo, né? Aí o dispositivo vai ter que executar essa operação e tal, e também vai enviar uma resposta, né? Que vai ser o resultado do processo que vai ser desempenhado, né? Por exemplo, eu clicar aqui vai fazer com que vai. Eu cliquei e ele avançou, né? Então vai ser tipo um processo, clicar, voltou então. E basicamente em termos de comunicação, existem dois tipos de comunicação, a síncrona e a assíncrona. A comunicação síncrona é quando tanto o periférico quanto o CPU elas estão em sincronia. Então tá tudo no mesmo clock, né, que seria, digamos assim, o clock é a sua como pode ser simples o clock? É como se fosse a sua escala temporal, pode-se assim dizer. Então, você sincroniza tanto o CPU quanto o dispositivo, eles operam ao mesmo tempo. E a comunicação assíncrona é o contrário. Então, não tem uma sincronia entre o dispositivo e a transferência ocorre quando o dispositivo está para enviar ou está para receber dados. Né? Isso vai variar de dispositivo para dispositivo, obviamente. E, bem, a comunicação ela também
tem que se fazer, né? Se faz por meio de barramentos e é muito importante tudo isso estar bem configurado, estar bem setado. Ah, então, pessoal, é isso. Com isso aqui termina a apresentação sobre dispositivos de entrada e saída. Venho aqui agradecer a todo mundo por estar aqui participando da apresentação, apesar de eu estar num lugar meio barulhento, estar falando duplicado pelo celular, mas eu consegui fazer. Muito obrigado, gente, e vou finalizar por aqui.